Quer dizer, o culto não termina, né? O culto é contínuo. Mas é interessante nós fazermos uma leitura bíblica. E eu queria fazer com todos vocês, fazer uma leitura juntos desse texto. Que quando você chegou aqui, o nosso Deus já estava. Você não veio aqui a convite de alguém. Você veio aqui porque o Senhor te trouxe. Nós cremos nisso. E eu queria pedir, já que você se ajeitou, vamos nos colocar em pé, fazer junto essa leitura no livro de Isaías, capítulo 40, a partir do verso 28 até o versículo de número 31. Não sabeis juntos, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia. Oh, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o teu nome. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por termos chegado até aqui. Obrigado pela tua acolhida, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, que tu possa estar nos conduzindo debaixo da tua paz, do teu amor. Conduza, Senhor, este culto da maneira que o teu Espírito deseja. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, tome seu assento. Não, o Palestra e Louvor, ele é realizado aqui nesta casa desde 2003, né, nessa casa de lei, e sempre temos momentos de comunhão, de inspiração e reflexão através da palavra de Deus, que são ministrados por diversos líderes, e hoje temos aqui, o deputado vai estar apresentando, Samuel, tanto o preletor como a nossa cantora, a pastora Léa Mendonça, e esse evento, né, ele integra os trabalhos da Frente Parlamentar Cristã, no qual o nosso deputado Samuel Malafaia é o líder. O vice-líder, o Rosenberg Reis, deputado também, membros Marta Rocha, Chico Machado, Otônio de Paula, Pai, Daniel Librelon, Arthur Monteiro e Gisele Monteiro. Então, com a palavra agora, o deputado Samuel Malafaia, criador e presidente dessa Frente Parlamentar Cristã, e mais, com mais de 80 leis aprovadas nessa casa, e com muita honra, uma salva de palmas, deputado Samuel Malafaia. A paz de Cristo, meus amados irmãos, tudo bem com você? Amém. O objetivo nosso, claro, não é fazer política aqui, porque este momento, esse culto foi uma dádiva de Deus para nós. Quando nós chegamos aqui em 2003, né, nós éramos um número bem grande de deputados evangélicos, então nós fomos pedir, não tinha o culto aqui, e nós pedimos ao presidente para deixar a gente fazer o culto, e aí começamos. E teve alguns presidentes que dirigiram essa reunião. Depois nós criamos a Frente Parlamentar, que era evangélica, mas aí afastava um pouco alguns deputados, porque era evangélica e queriam fazer uma cristã para englobar a evangélica. Mudei para cristã e pode vir todo mundo. Glória a Deus. Amém? E desde aquela época o Senhor tem me dado graça de estar aqui, até quando Ele quiser, né? Nossos colegas todos que fundaram o culto aqui, esse culto, a palestra e louvor na Frente Parlamentar, eles não voltaram, entendeu? Só eu que fiquei aqui. Deus teve algum plano com isso. E nessa tarde, nós estamos muito contentes que nós temos aqui pessoas maravilhosas, o recorde de gente que nos apoia, porque, meus irmãos, isso aqui é um culto que, quando você vem aqui, você está glorificando o nome do Senhor, sabe? Isso aí é falado, isso aí é o culto da Alerj, e é importante, porque às vezes vem outros representantes de outras religiões
e fazem movimentos também grandes, e nós não podemos ficar para trás, entendeu? Então hoje você, lá na sua coroa que você está conquistando, lá na eternidade, que aqui também tem bem, mas eu não sei qual é, mas naquela vai ter uma pedrinha, pode ser pequena, mas o Senhor, Ele jamais desconsidera o testemunho que a gente dá. Isso é um testemunho, pastores que estão aqui orando e abençoando essa casa, irmãos, é uma casa de muito trabalho, muitos caminhos. Se você, sabe, se você abre a guarda, se você não está atento, passam coisas que não são coisas que nós concordamos. Entendeu? Passam, o irmão sabe que já foi vereador aqui, nosso irmão ali de Nova Friburgo, pastor, e é importante os irmãos estarem aqui. Amém? Bom, hoje eu quero pedir que o pastor faça uma oração especial. Pastor Cláudio Renato, cadê? Aquele nosso amado, querido irmão. Saiu? Oh, cadê ele? Não estou vendo. O cara é tão forte que eu não... Pastor Cláudio Renato, nós temos um membro da nossa... Aí o pessoal fala, que é de outro partido. Meu irmão, o nosso partido é lá de cima, tá certo? Nós temos duas cidadanias, uma daqui e outra de lá. O pastor Otone de Paula Pai anda muito adoentado. E ele precisa das nossas orações. Eu quero um momento especial só para ele, para Deus operar na vida dele. Tem uma doença grave, está parado, não tem frequência na casa, mas o Senhor é poderoso. Vamos orar por ele, vamos? Vamos dedicar esse minutinho. Logo depois vai a nossa prezada pastora e cantora Léa Mendonça. Fica de pé, nossa irmã, por favor. Está aqui conosco. Uma salva de palmas para ela. Aleluia! Glória a Deus! Nossa querida irmã, já fui na igreja dela ali na ilha. Muito legal, né? Pastora da Igreja Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Cantora renomada, compositora. E ela é casada com o pastor Sérgio Andrade, que está aqui. Cadê? Fica de pé, meu querido pastor. Uma salva de palmas. Glória a Deus. A irmã tem 5 discos de ouro, hein? Guardou tudo, né? Guardadinho. Então já tem tem de platina, já tem alguma coisinha assim para... Hã? Fala. E Grammy, ela tem 2 de platina, Grammy Latino da melhor CD cristão. Eu quero ver um hino desse campeão hoje. Amém, amém. E o nosso preletor, pastor Ronald Gustavo, está aqui, pastor da ADVEC, da nossa série, a Salva de Palmas. Pastor auxiliar, bacharel em teologia, pós-graduado em teologia do Novo Testamento. Oh, rapaz! Articulista e escritor, casado com a irmã Graciele Costa, da nossa igreja, professor na Faculdade Vitória em Cristo, e pastor evangelista há mais de 20 anos. Uma benção estar aqui. Nós temos outros pastores, e aqui quem dá banho aqui sempre é a cidade de São Gonçalo. Pastor Alcedinei, ele não é fácil. Ele traz de 10 para cima, porque ele quer que os pastores conheçam esse trabalho para interceder, seja por mim, seja para o outro, interceder pela obra de Deus nessa casa. A nossa liberdade de expressarmos a crença que nós temos. Amém? Então, eu quero agora, neste momento, né, ouvir, né? Depois eu vou prosseguir com as apresentações também, para não cansar muito vocês. Vamos ouvir um louvor aqui da nossa... Falta... Eu pensei que já tinha orado. Orei em espírito. Pastor, me ora. Vamos ficar de pé para descansar um pouquinho. Pastor Antônio. Vai. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento tão memorável e especial, queremos, ó Pai, levantar a nossa voz de intercessão em prol da vida do nosso amigo, pastor e deputado. Toma na palma das tuas mãos a saúde do teu servo. Abençoa a vida do pastor Tony. Repreende, Pai, toda a enfermidade, tudo aquilo que está tentando parar, neutralizar a saúde do teu servo.
que nesta manhã, por intermédio da noiva do Cordeiro, seja lançado por terra agora toda maldição, toda enfermidade. A tua palavra diz que contra a casa de Jacó não há encanto. E nós liberamos uma palavra de cura, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Tu és o Deus que chama à existência as coisas que não existem. E nós acreditamos piamente na convalescência, na restauração e na cura do teu servo. Na autoridade do nome de Jesus agora, por onde entrou, saia por 7 caminhos. A igreja do Todo-Poderoso está intercedendo em prol do servo de Deus. E tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Nós ligamos declarando: seja curado, pastor Otone de Paula, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Quem acredita no milagre pode aplaudir o Senhor. Pastora Léa Mendonça, oportunidade. Obrigada, pastor, e a paz do Senhor Jesus para todos. Como é bom estar aqui. Sempre que recebo o convite, me sinto privilegiada, rever alguns pastores, estar com o pastor Samuel, que é uma pessoa muito querida, já esteve realmente lá na minha igreja, e rever o pastor Ronald, que vai ser o mensageiro da noite, estar com meu amigo pastor Paulo César, conhecer pessoas novas, novos pastores, o pastor querido ali, eu amo demais, Marcos Fernandes, que bênção maravilhosa, e estar com você, meu querido, minha querida, que sempre atende o convite para estar nessa casa. Eu gostaria de adorar ao Senhor com uma canção que se chama Memórias. Eu quero trazer a memória sol que me dá esperança. Dá para você dizer isso para quem está do seu lado? Traga a sua memória, só coisa boa, só o que pode te dar esperança, só o que pode te dar alegria. Oh, aleluia! Como eu gosto dessa canção, como eu gosto desse versículo, porque foi quando eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu abri a Bíblia e eu li esse versículo. E dali saiu essa canção e Deus me deu uma grande vitória. Eu acredito que tem gente aqui hoje que vai sair daqui hoje voando nas asas do Espírito. Vai alcançar a sua vitória no nome de Jesus. Já pode soltar a canção, meus amados? Me ajuda aí. Já O que pode. é que eu faço para me livrar disso? Olha, ainda bem que você tocou nesse assunto. Porque o pessoal que me acompanha, que também sofre com refluxo, sempre me pedem para falar. Não, volta. Vou me perder aqui com essa moça falando aqui atrás de mim. Aleluia. Quem ama louvar ao Senhor? Coloca um sorriso nesse rosto, muito ânimo nessa voz. Vamos bradar nessa casa para que o Senhor traga coisas novas para nós. Me dá mais um pouquinho de playback. Isso. Quem sabe canta. Você chorou, você... Não. Esse é chora que a vitória vem. É memórias, amado. Vai dando um glória aí para disfarçar. Vai dando um glória, vai movendo a casa. Quem conhece essa canção? Eita, abre esse bocão abençoado. Quero trazer a memória. Olha aí, pastor Samuel, o povo está cantando, hein? Só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar
nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Meu Deus, não vou deixar que contaminem a minha mente. Pastor Marcos sabe cantar? Não vou. Quer cantar comigo? Vem cá. Que o inimigo quer, mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, ei, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando, vigiando e descansando em Deus. Eita glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Não vou deixar que contamine a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente. Quero ouvir a igreja, vai. Com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Oh, se tentarem contra mim, meu Deus, vão se arrepender. Eu estou em Cristo, estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Isso. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando, vigiando e descansando em Deus. Vou profetizar minha vitória. Eu tomo posse dela aqui e agora. E te levanta tua mão para o alto e diga obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Obrigada, Senhor. Que oportunidade maravilhosa. Obrigada, meu pastor. O tom está muito alto para mim, mas glória a Deus. Obrigado. O tom está alto, é verdade, mas só de ter o Senhor aqui comigo, Deus abençoe. A canção que eu vou cantar agora se chama Chora que a Vitória Vem. Alguém aqui já chorou em 2024? Se chorou, com Jesus tem resposta. E tem resposta para você, né? Eu amo cantar louvores que motivam as pessoas. Você chorou, você pediu e a resposta chegou. Então canta comigo essa canção. Agora sim. Chora que a vitória vem. Tô vendo umas irmãzinhas ali atrás, ó, arrebentando, hein? Quero que vocês cantem comigo também. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, igreja? Eu vou cantar essa e mais uma outra. E é bom a gente cantar assim, em pé, né? Alegre. Mostrando realmente acreditamos. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta.
já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Olha aí. Mas Jesus, eita, já declarou sua vitória só para te fazer. Você vai cantar agora para quem está do teu lado. Seja bênção para ele. O crente quando chora, o Senhor responde. Vai, pastor Ronald. A oração do crente estremece monte. Pastor Carlos. É Carlos, né? Cláudio. Vem cá, Cláudio. Você sabe cantar? Olha aí, esse vozeirão tem um grande valor na lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Onde? Lá na cova dos leões. Nada ali. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava. Por um filho ela clama, oh Jesus, e o Senhor e vai te atender também. Atendeu. Quanta igreja mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive nu, Ele é o mesmo. Ei, Deus maravilhoso, o Deus que abriu o mar vermelho está no nosso meio, igreja. O Deus que tirou água da rocha, o Deus que ressuscitou morto depois de 4 dias, o Deus do impossível está no nosso meio. Então canta com alegria essa canção. O crente quando chora, o Senhor responde. Pessoal de Nova Friburgo, a oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi contar. Eu quero ouvir você. Deus ouviu suas orações, mesmo quando orava, por um filho ela clamava, o Senhor atendeu. Meu Deus, estamos cheios de cantores aqui na casa. Atendeu a Josué quando mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive nu, Ele é o mesmo e não, Ele não mudou. A nossa esperança é o nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Tá fraca essa salva de palmas. Vamos lá, gente. Ô, glória. Aleluia. Alamanda Shuri cantarai mané. Aleluia. Pode sentar, meu irmão. Muito bem. Olha, eu quero fazer uma apresentação especial aqui. Os irmãos me perdoem, porque não tem outro jeito. As pessoas vêm de tão longe, se incomodam. Estão orando pela nossa casa política. Então não tem jeito. Então é um prazer. O Alcidinei, esse pastor, ele é corajoso. É corajoso. Todo culto ele traz pastores de grande representação ali em São Gonçalo. Então nós temos hoje aqui o pastor Alcidinei. Vocês se levantam, vocês vão ganhar uma salva de palmas bem bacana, hein? Pastor Francisco, calma, no final, peraí, deixa eu falar. O pastor Francisco Antônio Paulino, o pastor Lorival Carvalho, está ali, secretário da coordenadoria da SEAD, o pastor Ribeiro, olha só, está aí.
o pastor Walter Serafim, bispo da Igreja Cristã. Igreja Cristã, qual é o nome? Aqui não deu para entender a letra aqui do escrivão. Falou em línguas, aqui eu não entendi. Andando com Cristo. Aí ele falou, estou só andando. Mas é com Cristo. Pastor Carlos Fortunato, pastora Dilcivane Rosa Martins, líder da União Feminina. Aí, uma benção. Pastor Jorge Batista, presidente da Associação Humanos do Bem. O Augusto César Portela, diretor da Associação Humanos do Bem. Cadê ele? Ali. Mais um pouquinho. Pastor Zilmário Elias, coordenador da SEADER Niterói e São Gonçalo. Muito prazer, coordena as igrejas todas da SEADER nesses 2 municípios tão importantes. Obreiro, também Ananias Bernardo da Silva. Está ali o pastor Alfelode. Cadê ele? Pastor Souza Amorim. Pastora Alba Valéria, liderança da UFADERJ. Você bota aqui, né? Está vendo? Vou puxar a tua orelha. O evangelista Adriano de Jesus está aí? Aí, nosso irmão. Diaconisa Adriana de Jesus também. O pastor Ocimar Borges. Está chegando. E o pastor Wagner de Souza Tinoco. Está aí? Igreja Cristã Andando com Cristo. Amém? Uma salva de palmas. Muito obrigado por ter vindo. Orem por essa casa. Amém? Glória a Deus. Cadê o baiano, hein? Está aí? Vem cá, baiano. Sidney, chega aqui. Chegou a tua vez. Vem cá. Chega aqui com o Álvaro. Tá, levou susto, meu irmão. Vem rápido, meu irmão. O cadete da Força Aérea não é assim mole, não. Isso aí é de outra força. Né? Eu quero dizer uma coisa para vocês, muito importante. Chega aqui rapidamente. Esses 2 jovens conviveram comigo. Logo quando eu me tornei um jovem, assim, né, forte, nós passamos para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Eles viram o meu testemunho lá. Eles viram como eu era e sou crente em Jesus. E eles não receberam ainda Cristo, não são membros de uma igreja, e nem foram em nenhuma igreja que convidei. É a primeira vez que eles vêm num culto evangélico com um colega que eles tiveram há anos atrás. Muito obrigado, Deus abençoe. 1968 nós nos conhecemos. Quantos anos tem? 55 anos. 55 anos que nós nos vemos e estamos aí. Que Deus abençoe você. Baiano hoje não vai falar, não. Senta lá, Buti. Salva de palmas, irmãos. Bom, aqui tem muita gente importante, muitos pastores. Eu quero que os pastores fiquem de pé. O geral, todos que estão aqui que não foram apresentados. Aí, uma bênção, né? Uma bênção. E eu também quero que você que é visitante, que veio aqui, sabe desse culto, está sempre aqui, fique de pé. Fique de pé, visitante. Aí, também, que bom. Que Deus vos abençoe grandemente, que uma palavra do céu será liberada para você nesta tarde. Amém? Uma salva de palmas. Aleluia! Então vamos ouvir agora o hino preparatório para a palavra, que vai ser ministrada pelo nosso pastor querido que está conosco aqui, o pastor Ronaldi, tá, Devec? Amém? Vem cá, minha irmã. Vamos lá. Pois é, então nós vamos cantar uma canção que se chama Vem Coisa Nova Por Aí. Quem conhece? Eita glória! Bom, se não for pedir muito, seria bom cantar em pé, né? Porque essa canção é poderosa. O pastor Ronald vem aí para pregar e a gente vai ficar bastante tempo sentado. Então, cantar essa canção, diga comigo assim, olha, vem coisa nova por aí. Eu estou cheio de esperança, Então, vamos adorar o Senhor. Tem alguma dessas irmãs aí que sabe cantar? Quer cantar comigo? Sabe cantar? Vem. Sabe cantar? Mas tem que saber cantar, né? Tem que saber cantar. Tem que saber a letra. Vai passar ali, ó.
tendo um probleminha ali no som, né? Que já entrou em outra música. Vocês duas aqui comigo. Bom, vamos lá então. Nossa, que privilégio. Que honra. Que privilégio cantar com essas duas lindas. Então vamos lá. Tem banda, mas eu não sei se eles sabem tocar. Aumenta o som. Volta, maridinho. Ai, gente. Em nome de Jesus. Aumenta o som. Oh, 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 oh. O sonho ainda não morreu. A promessa é real. Deus não lhe esqueceu e jamais lhe esquecerá. É apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você. Vem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não... Vem coisa nova por aí, o que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí, não pense em parar. Está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, tem o quê? Tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida. Restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Você acredita nisso que você está cantando? Tem restauração de família aqui nessa manhã. Eita, Deus maravilhoso. É apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade, Deus pra você. Vem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus vai concluir. Vem coisa nova por aí, o que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí, não pense em parar. Está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida. Restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí. Vocês agora, tem novidade, tem coisa nova, tem mudança na sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua
vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, o que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí, não pense em parar, está chegando o tempo de você cantar. Vem coisa nova por aí. Não ensaiamos, mas foi uma bênção. Deus abençoe. Vamos começar na área. Glória a Deus. Podemos assentar. Chamar o pastor Ronald para vir aqui para o momento mais importante agora. Vamos ouvir a palavra de Deus. Mas o inimigo não está nada contente desse culto aqui não, meu. Não pense que é mole não, né? Rapadura é doce, mas não é fácil não. Mas Deus está no controle, tá? E você vai sair daqui abençoado. O pastor Cláudio Renato vai fazer oração hoje pelos enfermos. Nós vamos ter aquele corredor de fogo, mas vai ter a mão de Deus também operando aqui. Pastor Ronald. Graça e paz. Boa tarde a todos. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 27. Obrigado. Para mim é um privilégio poder estar aqui nessa casa, estar aqui nesse culto da Frente Parlamentar Cristã aqui da LERJ. Deus abençoe a vida do deputado, nosso querido deputado Samuel Malafaia, sua vida, seu ministério, sua casa, seu trabalho aqui na casa que já tem algum tempo. Deus continue lhe sustentando, lhe dando graça, fortalecendo sempre a sua mente. Privilégio reencontrar aqui a pastora Leia, pastor Sérgio, rever amigos, pastor Gilmário, meu querido amigo, pastor Marcos Fernandes, um amigo de caminhada, uma pessoa extremamente gentil, que me ajudou muito, me ajuda sempre. Deus abençoe a sua vida. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 27. Quem encontrou, diga amém. Amém. Deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Deus bendito, louvamos o seu nome, te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos nesse dia, nessa tarde aqui, ó Pai, nessa casa, ó Pai, que tem sido, ó Pai, este lugar como lugar de propagação do teu evangelho. Ilumina o nosso entendimento para encontrar um pouco mais a sua lei e da sua graça, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O texto do Evangelho de João, da narrativa joanina, Jesus ele está nas despedidas, nas últimas instruções aos seus discípulos antes de ir para o encontro com a cruz do Calvário. Jesus aqui ele está reunindo seus discípulos, ele vai falar alguma coisa a respeito sobre o Paráclito, sobre o Espírito Santo, vai falar sobre unidade, vai orar pelos seus discípulos em João capítulo 17, e ele está dando as suas últimas instruções. João capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 3, inclusive na sede agora no domingo passado, eu lecionei na aula sobre arrebatamento, cheguei a citar o texto dos versos 1 a 3, falando dessa palavra escatológica que Jesus vai falar ali para os seus discípulos, logo no início do texto. A partir do verso de número 26, ele vai falar sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, que ele enviará aos seus discípulos, mas no verso 27 ele vai falar algo extremamente importante para mim e para você, que eu acho que é o de algo mais importante hoje no mundo. Ele vai dizer para os discípulos, ele vai falar o seguinte: eu vou dar para vocês a minha paz. Quando você analisa o texto, a primeira pergunta que eu fiz ao texto, quando eu li esse texto com um pouco mais de cuidado, foi justamente, pastor Alé, foi em 2020, como nós nos encontramos no aeroporto de Viracopos, antes do lockdown aqui no estado, em 16 de março de 2020. E eu lembro que eu li esse texto na aeronave e eu levei esse texto para casa e eu fiz a pergunta ao texto, eu falei, que paz é essa que Jesus deu aos discípulos, que eles conseguiram sobreviver a toda a pressão do Império Romano e eles não naufragaram na fé. A paz que Jesus deu aos discípulos é uma paz tão sensacional que nós estamos há mais de 2000 anos aqui no centro do Rio de Janeiro com a mesma paz.
Que paz é essa que os discípulos sobreviveram a toda investida maligna do Estado, do Império Romano contra eles, e eles permaneceram de pé? Que paz é essa que você e eu podemos nos apegar e sobreviver? No modelo do Novo Testamento, quando você estuda, você tem 3 linhas de história. O texto aqui, a narrativa, tem 3 culturas: romana, grega e judaica. Se eu fosse colocar em parte, seria judaica, gregos e romanos, a última estratigrafia. Cada um deles tem um modelo de paz. Cada um deles tem um diálogo sobre paz. A paz, para algumas linhas de interpretação, ela é filosófica, ela é histórica, ela é sociológica, ela é política, depende do debate. No texto sagrado, você vai ver os 3 modelos de paz, mas a paz que Jesus dá, ela sobrepuja as 3, ainda que ela venha pegar um pouco da paz judaica. Primeiro, deixa eu falar um pouco sobre a paz grega. A paz grega, a gente chama ela de eirene. Eirene é uma paz extremamente importante. Nos primeiros relatos da paz eirene é de Homero. Homero foi um grande autor. Homero escreveu a Ilíada, um belo clássico grego. A Ilíada de Homero vai falar do modelo de paz, um modelo um tanto quanto diferente do modelo judaico. Por exemplo, para os gregos, a paz ela precisa de lei e ordem. Se não tiver lei e ordem e a polis, no caso a cidadela, não prosperar, você não atinge a paz. Então, no quesito grego, no quesito de Homero, a paz ela depende da cidadania, depende do ponto de vista dos homens, da estrutura, da organização da cidade, para que ela possa atingir a paz e conseguir a prosperidade. Quando terminar o culto aqui, você põe aí no seu Google, estátua da Irene. Irene é uma deusa grega, tem uma estátua muito bonita. Ela está carregando o seu filho, Plutus, no braço. Plutus é o deus da prosperidade. Para os gregos, é impossível atingir prosperidade se não tiver paz. Ela está junta. É como se fosse um gatilho, um evento desencadeador. Então, uma cidade sem paz é uma cidade que não prospera. Uma cidade sem estrutura é uma cidade que não obtém a paz. Logo, sem estrutura, não obtém paz e não obtém a prosperidade. Platão já discordava disso. Platão achava que a paz é antítese de guerra. A cidade pode ter estrutura, pode ter recurso, pode até prosperar, deputado, mas se ela estiver em guerra contra a cidadela lateral, ela não prospera. Isso é o lema platônico. Platão via isso a partir da perspectiva dos gregos e dos espartanos, que foram uma guerra durante muitos anos. Então Platão dizia que se eu posso estar numa casa boa, aqui eu vou ter muito reducionista. Você pode morar numa casa boa, num bom condomínio, ter uma boa estrutura, uma boa escola para os seus filhos. Mas se seu vizinho te tirar a paz, você perde ela. Se ele pôr o som um pouco mais alto, lhe causar perturbação, estacionar o carro na entrada da tua garagem, ele para, os convidados dele vão na casa dele e param o seu carro e te tiram a sua paz. Esse é o lema Platão. Platão está dizendo, se você tem guerra com outro, você não tem paz. Ou seja, você mora numa boa cidade, pastor Zilmário, você tem prosperidade, tem recurso, mas não tem paz. Esse é o lema platônico. Já tem um outro modelo. Epicuro, em 300 a.C., Epicuro dizia que a paz não depende de cidade ou do vizinho. Para eu ter paz, eu tenho que sair da cidade. Eu vou usar um termo, parece língua estranha, mas não é, tá? Ele chamava isso de ataraxia. Eu tenho que me isolar, eu tenho que ir para o mato. Eu tenho que ir lá para o meio do nada para obter a paz. O movimento monástico da Igreja Católica absorveu isso. Eles acreditavam, pastor Sérgio, que o camarada desvinculado da sua geografia, ele precisa atingir a paz. Ele precisa estar longe. O budismo prega isso. Eu preciso estar longe. Eu preciso me isolar em uma ilha deserta para obter a paz. Isso virou até lema de frases, de meme. O que você pode ter uma ilha deserta? Alguns falam assim, eu preciso da minha esposa uma máquina de café.
numa ilha deserta. Alguns vão falar assim, eu preciso de um livro, eu preciso de alguma coisa. Ou seja, essa paz isolacionista. Tem gente assim, que só acha que só tem paz se ele viajar para o interior do estado, ou só tem paz se ele for para um lugar mais alto da montanha, ou mais distante da cidade. É a chamada paz isolacionista. Epicuro acreditava. Epicuro dizia, olha, é impossível ter paz na cidade. E é porque ele não morou no Rio de Janeiro. Se ele tivesse ideia do que é morar no Rio de Janeiro, a cidade frenética, São Paulo, ele vai dizer, rapaz, essa paz de isolar. Ou seja, para os gregos era isso. Antítese de guerra de Platão, a cidade precisa de estrutura, prosperidade para eu poder obter, e eu preciso me isolar no mato para poder ter paz. Os romanos são diferentes. O pastor e o deputado Samuel Malafaia falou dos nossos irmãos aqui, que são militares. O lema romano é o lema militar. Se quiseres paz, prepare-se para a guerra. Esse é o lema romano. Roma dizia que é impossível ter paz se você não tiver arma. Só o armamento de guerra é capaz de te dar paz. Esse é o lema romano. Roma era uma máquina de guerra perfeita, muito bem azeitada, muito bem formada. Roma tomava o território, impunha a força, expulsava os inimigos, trazia o Estado, a organização e ele atingia a prosperidade. Para Roma, quando você toma o território, pastor, e põe a sua máquina de guerra, você atinge a paz. Por isso que a Pax Romana, de 28 a.C. a 180, depois de Marco Aurélio, vai ser o período que o Império Romano vai mais crescer. Mas para manter essa estrutura, precisa de muito recurso financeiro. Para manter linhas de soldados alimentados em todos os cantos do Império Romano. Roma chegou a cantos enormes, Hungria, Alemanha, Inglaterra, em lugares extremamente longínquos o Império Romano chegou. Para manter isso tudo alimentado, exigia uma fortuna enorme dos contribuintes romanos. Ou seja, era algo extremamente custoso e caro. Por isso que, na invasão dos bárbaros, já no período ali de Santo Agostinho, quando os bárbaros invadem Roma, Roma já está fragmentada, não tem dinheiro, não tem como manter. Porque a paz romana depende de arma, depende de recurso, depende de homens, depende de uma fileira interminável de pessoas, depende de muita gente para manter paz. Então, tanto os gregos quanto os romanos, a paz é circunstancial, a paz é geográfica, a paz depende de recurso, depende de homens, a paz depende de papel, depende de uma série de infinidades. Tanto o eirene quanto a paz a pax depende dessas estruturas. E a paz judaica? Os judeus são sensacionais. Os judeus chamam a paz de shalom. Os judeus dizem que a paz é uma bênção. Então, para os judeus é o seguinte, você pode morar na melhor casa, mas se Deus não te abençoar, você não tem paz. Você pode morar na ilha deserta, se Deus não te der paz, você não tem. Aleluia. A paz judaica é uma bênção. Em outras palavras, ele dá a paz para quem ele quiser. É um dom, é um gift, é um presente, é uma dádiva. Um dos 72 nomes do Antigo Testamento de Deus, você sabe um deles, Jeová Shalom. Você sabe qual é a primeira ocorrência do nome Jeová Shalom no Antigo Testamento? Juízes 6:24. Você se lembra desse texto? Se você quiser abrir, você vai ver. Juízes 6:24. Quem estava lá em Juízes 6:24? Dá uma olhada, se o irmão puder aqui abrir aqui para mim, você vai dar uma olhada aí do Juízes 6:24, você vai ver, ó. Ele vai botar 24, põe o verso 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o Senhor e a paz, Jeová Shalom. A primeira vez que Jeová Shalom aparece aqui. Aonde que está esse momento? Gideão está num momento difícil da vida. Os midianitas estão dando dor de cabeça. São igual gafanhotos no vale. Aí pensa comigo. Nesse período, o que Gideão precisava era de Jeová Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Ele não precisava do Senhor da paz. Ele precisava do Senhor da guerra, destruir os inimigos. Aí aqui vem a minha pergunta para o texto. Falei, Senhor, eu acho que Gideão precisava ali do Senhor da guerra. Aí o Espírito falou comigo. Ronald, você quer resolver seus problemas para ter paz ou você quer ter paz para resolver seus problemas? Gideão, se ele não tivesse paz, ele não resolveria.
Se Gideão não tivesse paz, ele não saberia as estratégias. Então deixa eu te dar uma coisa. Primeiro Deus vai te dar paz, para depois te ajudar a resolver. Porque se sua mente estiver conturbada, você não resolve. Então no caso do Jeová Shalom, é uma manifestação divina, para Deus dizendo assim, Gideão, primeiro eu vou acalmar o seu coração e a sua mente, depois eu vou te dar vitória no campo de batalha. Depois eu vou te dar uma liderança para te ajudar e vou te iluminar a sua mente para você resolver a sua vida. E no caso aqui do texto, Jeová Shalom é uma bênção. Ou seja, já ficou completamente diferente do grego e dos romanos. Aqui Gideão nem arma tem, filho. Gideão não tem arma, não tem a máquina romana. Gideão não tem prosperidade nenhuma, irmão, malhando trigo no lagar, pastor Marcos. Não tem estrutura, não tem estrutura nenhuma. Mas Deus está dizendo assim, eu sou aquele Deus que sou capaz de te dar paz aonde você não imagina, onde você possa ter. Quando Jesus fala isso para os discípulos, voltando para o texto de João 14, 27. Quando Jesus disse isso para os discípulos, eu queria que você olhasse na sua Bíblia e percebesse, deixo-vos a minha paz, dá uma olhada. Qual é o momento que Jesus deixa a paz para os discípulos? No Getsêmani, praticamente ele próximo do Getsêmani. Momento de pressão, angústia. Daqui a pouco ele ia encontrar os soldados romanos com cacetetes e porretes e espadas, cordas para manietá-lo. Jesus está dizendo para os discípulos, eu vou dar algo para vocês agora que o Império Romano não é capaz de dar. Eu vou deixar para vocês aqui algo que a filosofia grega não tem, que Roma não tem, que Sêneca não tem, que Epicuro não tem. Deus, Cristo dá uma paz aos discípulos e não é uma paz isolacionista. Jesus não dá uma paz aos discípulos, não. Pega essa paz e some, vai para o mato. Não, eu vou dar essa paz para vocês agora. Porque vai vir um momento de pressão e angústia daqui a pouco, mas essa paz vai ser capaz de sustentar vocês nesse vale. Eu vou entregar algo a vocês e vocês vão conseguir sobreviver a esse momento de pressão que está por vir. Quando Jesus dá essa paz na sua Bíblia, se você perceber, a paz de Cristo não é circunstancial. Ele está dando, pastor Alé, antes dos soldados romanos entrarem. Antes dos soldados romanos entrarem e encontrarem os discípulos. A paz de Cristo não é circunstancial. Então deixa eu te dizer uma coisa. A paz que ele deu a mim e a você e eu não precisamos estar no spa. A gente não precisa estar num hotel 5 estrelas, num cruzeiro. Você e eu não precisamos estar em Miami, em Alphaville. Não precisamos estar no Leblon, no posto 6. A paz que ele deu a mim e a você é uma paz tão sensacional que você e eu podemos estar no hospital e temos ela. Podemos estar na cama e temos ela. Podemos estar perseguidos e temos ela. Aleluia! A paz de Cristo não depende de circunstância. Não depende qual a circunstância que você está vivendo. Se você depende de circunstância para você ter paz, então a sua paz é romana ou a sua paz é grega. Porque a paz de Cristo não vê circunstância. Qualquer circunstância, a paz dele vai estar com você. Essa paz de Cristo é uma paz tão sensacional que não é geográfica. Ela não possui uma geografia, ela não é um lugar. Tem gente, meu nobre deputado Samuel Malafaia, tem gente que só sente paz na Piazza de São Marco, lá em Veneza, né? Tomando aquele café Cupiloc, da cafeteria La Florian, né? Um dos cafés mais caros do mundo, custa 60 pratas a xícara. Deus vai te levar lá. 60 pratas a xícara. Pastor Sérgio vai levar a pastora Leia lá para tomar pôr do sol. Toma posse, varão. Negócio bonito. Agora, para entrar em Veneza, agora você pode ir lá, passa uma gôndola, ouve lá um violinista tocando lá um Stradivarius, a quarta sinfonia, e você ouve lá aquela coisa bonita. Tem pessoas que é assim, só sente paz em local. Tem gente que é assim, não, pastor, eu preciso estar em Araruama para ter paz. Na minha casinha, quando eu estou lá na região dos lagos, ou quando eu estou pescando com meu filho. A paz de Cristo não é o lugar, não é geográfica. Davi me falou isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A minha e a sua paz não é geográfica. Você não pode só sentir paz quando você viaja com a sua família para longe do país. Ah, pastor, eu estou na linha vermelha e não tenho paz. Tem que ter paz, filho. No Rio de Janeiro, se você não tiver paz, você pira. Brasil, linha vermelha, amarela. Eu vi agora, estava falando com o Emerson. O sofrimento de... Eu moro na Taquara. Pensa num trânsito abençoado da Taquara. Qualquer horário, 3 horas da manhã tem trânsito. Qualquer horário, Bandeirante, Estrada Pau-Ferro, qualquer horário ele tem trânsito. Guerengue, o que botar ali tem trânsito.
Você e eu não podemos ter uma paz de geografia. Você não pode sentir paz quando você viaja com a sua família, ou quando você só come pizza, ou vai almoçar em algum grande restaurante, no gourmet, etc. Não. A minha e a sua paz é uma paz que não é geográfica. Em nome de Jesus, que você sinta paz em geografias que você jamais imagine onde. Quando você estiver enfrentando o diagnóstico, a paz de Deus vai estar lá. Quando você estiver enfrentando um momento difícil com a sua família, a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Que talvez você esteja numa crise absurda, doido para ir embora, querendo viver a paz de Epicuro, mas que haja paz aonde você estiver. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Que a paz de Deus esteja sobre as nossas vidas. Aleluia! E dentro dessa perspectiva, que a nossa paz não é geográfica, tem uma história muito conhecida de John Wesley e Charles Wesley. Eu escrevi uma vez um artigo sobre ela. Tem um texto dele, é muito famoso. Quem fez uma publicação recente foi a BV Books, do livro Mãos e Coração, do David Seals. Eles fizeram uma republicação a respeito dessa história. John Wesley e Charles Wesley estavam viajando para pregar o evangelho. Eles pegaram uma tempestade absurda. Segundo o relato do diário de John Wesley, a água entrava de um lado e saía do outro. Você imagina, irmãos, se na barca você tem medo, imagina andando naqueles barquinhos daquela época. Século XVIII, XVII, XIX, você imagina. A coisa era terrível e fazia muito barulho. John Wesley, o diário dele, ele falou que ele teve medo de naufragar. E nesse medo dele naufragar, ele olhou para o horizonte e viu e percebeu que tinha lá os irmãos morávios cantando uma música, Hosana bendito o que vem. E John Wesley já era pregador famoso, conferencista, vivalista. Quando o barco atracou, John Wesley foi perguntar a eles: vocês não tiveram medo do barco afundar, não? Porque a onda entrava e saía, vocês estavam cantando. Aí os irmãos morávios falavam: não, a gente não teve medo. Porque Deus falou para a gente vir a essa ilha anunciar o evangelho. Se Deus disse para a gente vir, a tempestade não pode afundar o barco onde nós estamos. Aí Charles Wesley, o grande escritor de música, escreveu a música Se o trovão e o mar erguendo vem. Essa é a história da música. Ele escreve baseado nessa experiência. Ou seja, a paz de Cristo não é geográfica e nem momentânea. Em qualquer momento que eu e você estejamos, a paz de Deus vai estar conosco. Que haja paz sobre o seu casamento, que haja paz sobre as nossas vidas, que haja paz sobre a cidade do Rio de Janeiro, que haja paz de Deus sobre essa casa, em nome de Jesus, que haja paz de Deus entre a sua família, aleluia, que haja essa paz de Deus para mim e para você. O texto também diz na sua Bíblia, diz o seguinte: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é muito diferente da paz de Deus, porque Deus nos deu uma paz, é um presente, é algo que está ao nosso alcance. Então a paz que Deus nos dá não é algo emprestado. Ele nos deu, é para a gente tomar posse. Sabe, é algo que a gente precisa ter. Às vezes eu fico lendo as narrativas lá de Atos, eu fico rindo em casa. Você lê Atos 12:6, Pedro está dormindo, ele provavelmente vai morrer no dia seguinte. Ele dorme tão profundo que o anjo tem que dar um catuque nele. Bora. Não, ele desperta, fica todo empolgado. Não, o que aconteceu? Ele pensa que ele está sonhando, pastor Marco. O sono do camarada é profundo. Meu irmão, o cara provavelmente vai morrer no dia seguinte e dorme com a maravilha. Tem gente, tem cristão que vai resolver um problema judicial e não consegue dormir. Vai resolver um problema financeiro e não dorme. Vai fazer uma prova e fica desesperado. Meu irmão, a paz que você e eu temos não depende de quem vai vindo. O importante é que você e eu temos ela. Aleluia, é a nossa paz e ponto final. É uma paz extremamente enorme, não depende de batalhas externas. Se a sua paz é roubada por batalhas externas, por qualquer coisa, não é paz de Cristo que você tem, é outra coisa. A paz de Cristo não pode, a gente não perde ela, a gente obtém, a gente mantém essa paz. Quando Cristo diz que não vos dou como o mundo dá, a primeira coisa que eu lembro, toda vez que eu leio esse texto, não vos lá dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é efêmera. Em 1993, em setembro de 93, eu não lembro a data, desculpa aí pela memória, mas eu lembro que é setembro de 93. Bill Clinton, Itzhak Rabin
Yasser Arafat, Casa Branca, assinando o Acordo de Oslo, que foi o acordo que tinha votado no mês seguinte, mês anterior. Eles fizeram isso em setembro. Em agosto tinha votado em Oslo o debate sobre a paz entre os palestinos e os judeus. Foi no mês seguinte eles fizeram essa assinatura do Acordo de Oslo. Tinha gente do mundo inteiro ali, CNN, The Washington Post, Bill Clinton, o endereço mais importante da democracia ocidental. E eles ali assinando para todo mundo ver. Provavelmente assinou com uma Mont Blanc. O melhor papel que a imprensa americana pôde ter feito. Provavelmente, depois da assinatura, foram para um almoço que há de melhor da gastronomia norte-americana. A pergunta é, 31 anos depois, e a paz, cadê? Pô, mas eles assinaram na Casa Branca, cara. Diante dos jornalistas. Eles assinaram diante da mídia mundial. Teve dólar investido, verdade. No ano seguinte, 94, Yasser Arafat e Yitzhak Rabin foram o Nobel da Paz. Cadê Yasser Arafat e Yitzhak Rabin? Não estão mais entre nós. Pode ter anotado na melhor caneta, mas nem a melhor caneta mantém a tinta por muito tempo. Provavelmente evaporou. O papel ficou amarelo. E o dinheiro? Acabou. Bill Clinton, final trágico do seu governo. Cadê a paz, irmãos? Quando a paz humana depende de recursos humanos, ela não se mantém. Porque recurso acaba, papel fica amarelo e tinta apaga. A minha e a sua paz não é caneta, não é papel, não é recurso. A minha e a sua paz é uma pessoa. Porque o menino nos nasceu, o reino lhe foi lhe dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia! 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 E é esse príncipe da paz que anda comigo e com você. Por isso que você não ficou doido em 2020. Por isso que 4 anos depois você e eu estamos aqui. Já tem 4 anos a pandemia. Sabe o que você está aqui? Porque o príncipe da paz sustentou você e a mim todos os dias. Ah, se não fosse esse príncipe da paz conosco. Ah, se não fosse essa paz incomensurável. Filipenses 4:7, Paulo fala, a paz de Deus excede a todo entendimento, ginosco. A capacidade humana não é capaz de compreender a paz de Deus. E Paulo está escrevendo, a Epístola de Filipenses é a carta da alegria e Paulo está preso. Olha que loucura. Carta da alegria, ele está preso. Quando ele diz que a paz de Deus excede a todo entendimento, é que essa casa pode um dia fazer um debate sobre a paz e pôr aqui, ó, Dr. Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal, Paulo Giraldelli, as maiores mentes da filosofia hoje no Brasil. Eles vão debater durante 4 horas sobre paz. Eles vão de paz perpétua de Immanuel Kant até paz dos estados de Thomas Hobbes. Eles vão ficar falando sobre paz e ninguém vai chegar a um consenso comum. Você sabe o que quer saber sobre paz? Pergunta à irmã de oração da sua igreja que ela vai falar para você o que é paz. A paz humana excede, a paz cristã excede a todo entendimento. O homem não compreende que paz é essa que você e eu temos. Que mesmo debaixo da chibata, da perseguição, a gente descansa porque a gente sabe que o soberano de Israel está sustentando a nossa vida. Nós cremos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Para mim encerrar, entregar aqui o microfone ao deputado. Eu acho interessante que Jesus diz assim, não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele está dizendo assim, meus filhos, fiquem em paz. A coisa vai ficar muito aguda, mas vocês vão descansar. E vocês vão sobreviver a isso. Os judeus tinham uma forma de cumprimentar que era o Shalom Adonai, a paz do Senhor. Nós, quando eu falo nós, eu me incluo, sendo da Assembleia. Em 1943, aqui na Assembleia de Deus de São Cristóvão, a convenção sentou e falou assim, como é que a gente vai se encontrar? Quando a gente se encontrar, que tipo de cumprimento nós vamos ter? Aí a convenção de São Cristóvão, 1943, está no dicionário do movimento da história pentecostal do meu querido pastor Israel Araújo. Está lá. Vamos nos cumprimentar com a paz do Senhor. Os judeus acreditavam, pastor Marcos, que quando alguém dava paz,
os judeus diziam: quando você dá o shalom a alguém, ainda que ele não tenha, o seu shalom vai para ele. Então, para eu encerrar e passar o microfone ao deputado, declare a paz do Senhor para o seu amigo, para que hoje ele vá embora com essa paz sobre o seu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. O Espírito Santo me deu um resumo aqui, pastor. Olha aí, não saiu não, que a gente vai ainda fazer uma coisa importante. A tua bênção vem no final, hein? O Espírito Santo, aí, pastor, pode preparar os bolsos, hein? Deixa eu pregar antes. Pô. O Espírito Santo me deu um esboço aqui, mediante essa palavra maravilhosa, que nós somos sujeitos a grandes tribulações. Tribulações que aperreiam um filho nas drogas. É a esposa doente. É o outro que... olha, problemas. Faltou o emprego. São várias tribulações. Acusam você sem você ter culpa. Te traem na tua confiança. Tribulação. Aí você, como crente, você usa a fé. A fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que a gente não vê, definido em Hebreus 11. Então você, tribulação, usa a fé, ganha a paz. A paz, ele não teve muito tempo de falar. A paz não é só a paz de Deus. Em Filipenses 4, se não me engano, 5 ou 6, está escrito: e a paz de Deus, que excede, que ele falou, o pastor falou, todo entendimento. Agora vem uma coisa, pastor. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Tu está na tribulação, irmão, está ficando maluco, a doença está te pegando, não tem jeito, a doença que não tem cura. Você usa a fé, mas você ganha paz. O inimigo quer dizer é porque você está fazendo isso, é porque você não foi perdoado, você pecou. O inimigo é acusador, mas aí a paz excede a voz do inimigo e você ouve a voz de Deus. Então, tribulação, fé, paz e consolação. E essa consolação é aquela que está escrita em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, a que nos consola em nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação com a mesma consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Eu dou, deixo. Saia desta tarde aqui com a paz de Deus. A paz de Deus que o Senhor vai te dar, está te dando, tem te dado, vai te dar mais. Amém? Pode repetir comigo o sermão, a paz de Deus, aqui esse sermão maravilhoso. Vamos lá. Tribulação, fala agora. Tribulação. Fé. Paz. Consolação. Então, por isso que você tem tido tribulação e eu também. Porque se você e eu não tivermos tribulação, nós não vamos exercitar a consolação com a qual nós fomos consolados e que alguém precisa ser consolado com a mesma consolação que você recebeu de Deus. Amém? Ô, pastor, desculpa ficar pregando também, você me animou. Vamos orar, então? Quem está enfermo aqui, doente, se for gripe, resfriado, essas coisas, você não precisa se incomodar, não, que eu vou mandar minha bisnetinha orar, tá? Essas coisas assim, mas... Deputado, pois não. O senhor me permite? Rapidamente. A Bíblia diz que, em 2 Timóteo 2,15, que a gente precisa se apresentar como um obreiro aprovado. Amém. Que não tenha dolo, que maneja bem a palavra de Deus. Aleluia. E o meu pastor e o meu ministério me ensinou
que não se visita uma autoridade, nem um sacerdote, de mãos vazias. Oh, Deus. Isso aqui é uma casa de lei. Mas nessas 3 horas, isso aqui se transformou no altar. Sim. E eu creio, como um homem de Deus, que trabalha com um projeto sério, que é o projeto Coletando Vidas, do Amém. Orlando Marx, Que eu vou plantar essa semente nesse lugar, porque eu vou colher frutos nesse lugar. Se você veio com o coração destinado a trazer uma oferta... Pastor, não, pastor, não pode. Se não é, não pode. Olha só, deixa eu... Tá, aqui nós temos evangelista que trabalha nessa área, faz uma obra de Deus, o senhor pode depois dar para ele a sua oferta. Não, nós é uma casa de lei. Deixar uma semente minha. Tá, o irmão, quando terminarmos a reunião, vai ser uma bênção. Amém? Amém? Amém. Pode semear sim, tá, pastor? Sem problema. Olha, está conosco o nosso irmão Leandro. Cadê ele? Leandro de Caxias. Leandro Marques, olha lá. Ele trouxe um pessoal do Centro de Recuperação, né? E também outros ilustres irmãos de Caxias. Cadê vocês? Faz assim aí. Pessoal de Caxias, salva de palma. Também está o nosso irmão João Lemos, lá de Macaé. Tá, o irmão João Lemos está aqui, Macaé. Obrigado pela visita. O Cosme está aí. E veio também, o Felipe, de Macaé veio não, né? O Felipe. Tiago Salvador. Pô, você não fala nada. De Felipe não veio não, nem é de lá. Tiago, vem para cá. Vamos orar por esse pessoal aqui. Está aí meu amigo ali, o Malafainha, que está aí, São João, autoridade. Ele é lá secretário de Ciência e Tecnologia. Calma. HD aqui funciona, só é um pouco mais lento. Secretário de Ciência e Tecnologia da cidade, do município. Eu falo e fica falando, São João, na minha frente. São João, pronto, não vou te anunciar mais. Olha, agradecemos também a nossa cantora e pastora e ao nosso pregador querido que veio aqui abrilhantar. Queremos dar para eles um certificado que mostra a nossa gratidão, que será dado no gabinete. Vamos orar então pelos enfermos. Pastor Moisés está aí, cadê o pastor? Pastor Moisés, levanta a mão, pastor de Pádua, nosso amigo. Ele escreveu um livro bacana que me deu, tá? Pastor, vamos tirar a foto depois aqui, ó. Vem cá, pastor, depois você tira. Vamos fazer o importante agora, que é orar por quem está aflito, quem precisa de Deus, quem precisa de cura. Vem cá, pastor. Vamos tirar uma foto rápida. Querem fazer tudo aqui. Amém. E vamos agradecer a Deus também. Uma salva de palmas para aquele irmão que veio aqui dar uma oferta. É porque ele não sabe que aqui não é, tá certo? Não é o local, mas que Deus te abençoe. Esse é um bom testemunho. Faça a obra de Deus, o Senhor vai te recompensar. Amém. Bora pelos enfermos. A paz do Senhor para todos. Amém, irmãos? Vamos fazer diferente hoje. Quero pedir os pastores que estão aqui, pastor Ronald também, para nos ajudar com imposição de mãos. E quem está enfermo, tá? De fato, enfermidade, vem à frente, porque Jesus pode te curar. Você é portador de uma enfermidade, Jesus pode te curar. Doença nos ossos, nos rins, doença cardiovascular. Vem aqui à frente, aqui ó. Os pastores estarão colocando as mãos. Nós temos vivido uma experiência ímpar nessa área de cura. Temos visto de fato Deus fazer coisas grandes. E Deus pode fazer por você. Então vem à frente. Vem à frente. Aproveita este momento tão especial. Deus quer curar a sua enfermidade. Amém? Os irmãos aqui estão enfermos. Tem mais gente que deseja a cura da alma, doença psíquica, ansiedade, a doença do século, a depressão. Isso. Vem aqui à frente, porque Jesus cura também a alma.
Repito, temos vivido uma experiência ímpar nesta área de cura. A minha esposa não podia engravidar. E ela pensava que o negrão tinha defeito de fabricação. E eu simplesmente orei ao pai e disse: filha, vamos ali namorar. E depois de 9 meses, nasceu a minha primeira bolinha de fogo. E hoje temos 2 filhos para a glória de Deus. Temos visto Deus operar sinais e maravilhas. Levante as mãos para cá. Eu estava pregando na Devec Macaé. Nesta época quem pastoreava o pastor Jarmut Jordão. E naquela ministração da noite, Deus dizia que ia abrir madre, ventre. E depois de 10 meses o pastor me convidou para pregar novamente. 11 mulheres com bebês no colo ficaram grávidas e o nome do Senhor foi glorificado. Então, se o teu problema é desta natureza, vem à frente. Jesus pode te curar nesta manhã tarde. Nasceu nessa época. Você estava lá, né? Aqui, ó, ele estava lá. Bate aqui. Então Deus testifica a veracidade dos fatos. O que o senhor disse? Pastor Valandro, que vai operar. O nome do pastor. O nome do pastor. Vamos orar por ele. Pastor Sebastião, pastor Valandro Júnior, que estará operando dia 1º de maio. Amém? Levante as mãos para cá, toda a igreja. Só quem acredita em milagre, me ajuda em oração. Senhor, eu apresento a Ti a vida e as mãos de cada sacerdote, cada ministro que compõe este altar. Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, usa os Teus ministros aqui, Pai, ao impor as mãos sobre cada enfermo, que haja cura, para a glória do Teu santo nome. Os ministros de Deus estão autorizados em pôr as mãos. Podem pôr as mãos. Lebasto cobindagabaraçaua. A tua igreja está reunida aqui nesse recinto, Senhor. Ecamante nubriacé. E nós já podemos testificar o milagre por intermédio da tua presença. Senhor, nós ordenamos na autoridade do nome de Jesus. Nós ordenamos na autoridade do nome de Jesus que toda enfermidade alojada no ventre, alojada nos ossos, alojada na pele, desde o alto da cabeça à planta dos pés, desaloja na autoridade do nome de Jesus. Que haja cura para a glória do Teu nome. A igreja presente aí, levante as mãos e pode adorar. Pode adorar, porque eu já vi a mão do Todo-Poderoso. A mão do Todo-Poderoso recai nesse recinto. E está vendo sobrenatural de cura neste lugar. Senhor, nós apresentamos a Ti o pastor Sebastião. Nós liberamos uma palavra de milagre sobre a vida dele. O que é um câncer para o Senhor? Pastor Sebastião, receba o teu milagre agora. Nós liberamos deste altar uma palavra de cura, de milagre. Usa a mão dos médicos, ó Pai, na cirurgia do nosso amigo e pastor Valandro Júnior. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda célula cancerígena naquele corpo. Nós agora ordenamos agora. O Senhor pode operar um milagre na vida do teu servo. O Senhor pode operar um milagre na vida do teu filho. Assim como o Senhor já está operando um milagre aqui nesta manhã tarde na vida dos meus irmãos. Recebam a cura na autoridade do nome de Jesus. A tua igreja, Pai, reunida, está te adorando e ofertando a Ti este momento como ação e graça. Eu queria pedir uma irmã, vem cá, por favor.
A nossa querida Leia Mendonça, glória a Deus. Coloque a mão sobre o ventre dessa jovem, o ventre dela. Levanta as mãos para cá, toda a igreja. Levanta as mãos para cá, toda a igreja. Só pode dar quem tem. E eu compartilho sobre a tua vida a unção que repousa sobre o meu ministério. Ordena a cura no ventre dela. Pode começar a chorar, porque tem um anjo do Senhor que desceu com odre nas mãos para colher tuas lágrimas. E as tuas lágrimas serão transformadas em unção que despedaça jugo. O Senhor visita o cólon do teu útero. E toda a inflamação o Senhor está queimando nesta tarde e manhã. Quantos acreditam no Deus do milagre, glorifique o nome dEle. Quantos acreditam no Deus da cura, exalte o nome dEle. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Quem veio receber o milagre, tome posse em nome de Jesus. Receba o milagre na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta paz. Obrigado, Senhor, por esta paz. Obrigado por esta paz. Nós declaramos em nome de Jesus a cura e o milagre para a glória do teu nome. Com as mãos erguidas, brada comigo e diga assim: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu não volto para a minha casa com as mãos vazias. Diga com fé: eu tomo posse do que foi ministrado sobre a minha vida. Eu recebo a paz, não como uma virtude, não como um elemento, mas eu recebo a paz como uma pessoa. Eu me aproprio da minha vitória, do meu milagre, da minha cura, em nome do príncipe da paz. Só quem toma posse pode aplaudir o nome do Senhor e receba a paz. Aleluia! Olha, pode se assentar um instantinho. Aqui está também nosso missionário em Haiti. Cadê o irmão Eugênio? Está aí? A Leia vai cantar mais. Muito bem-vindo, meu irmão. Missionário, lá naquela terra perigosíssima. Deus te abençoe e te guarde, te dê muita paz e muita graça. Eu também quero entregar aqui a nossa lembrança, antes que a nossa querida pastora Leia termine. Aqui está uma lembrança aqui para a Leia Mendonça e o pastor, nosso preletor. Aqui está a foto de hoje. Aqui. Vem cá, Rosa, entrega a pastora. Você me dá sem nome, eu não sei de quem é isso aqui não. Aqui, ó. Segura aí. Irmão, vem dar o seu testemunho aqui. A gente tem orado tanto, mas vem dar um testemunho aqui, no início ou no final do culto. Vem contar o milagre para a gente poder ficar mais enrubestecido, né? Robustos na fé. Tá bem? Nós aguardamos você aqui com testemunho de milagre. Vai acontecer, mano. Milagre não é fácil não, milagre não é fácil não, mas acontece, Deus é bom. Quem mais tem? Tá tudo aí? Cadê o pastor? Nosso pastor. Ronald. Deus abençoe, pastor. É simples, mas é de coração aqui. Glória a Deus. Aqui não é igreja, não tem dízimo, não tem oferta, mas tem poder de Deus. Aleluia! A nossa irmã. Nós temos várias visitas já bebê. Dá o presente para ela aqui. Aí, depois tem um certificado também. Amém? Salva de palmas aqui para a nossa irmã. Vamos louvar Deus. Vamos louvar tantas bênçãos. Bora, vamos embora? Olha aí. Tá chorando porque se você tem um Deus que
que cuida de você, oh, que jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Vamos cantar mais uma vez. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, que jamais, o príncipe da paz, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Levanta a tua mão assim, diga, diga: não chore, quem cuida de você dorme. Levanta, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olha aí, não chore, quem cuida de você não dorme. Oh, meu Deus, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Aleluia. Repita comigo, repita, repita. Tribulação. Fé. Fé. Paz. Paz. Consolação. Consolação. Mas pode falar de novo? Pode? Agora você sozinho, vai lá. Tribulação. Fé. Paz. Consolação. Sai daqui cheio dessas virtudes de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe vocês ricamente. Quero chamar o pastor ali da nossa, pastor Silmário, para dar a bênção apostólica. Pastor Silmário Dias, Silmário. Quem? Tá. Olha só quanto. 10 segundos. Um pedido de 10 segundos. Irmãos, minhas redes sociais foram derrubadas, tá? Pelo conteúdo que nós pregamos. Mas eu retornei, já estou com o Instagram. E quem puder me dar uma força lá é Cláudio Renato Oficial. Já estamos chegando em 60 mil. Vamos chegar em 100 se você me seguir lá, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, deputado. Cadê o Leandro com o livro que ele quer me dar aqui? Cadê? Leandro? É o Leandro? Não? Foi embora? Quem? Cadê? Quem me avisou aí? Cadê? Não tem um livro? Alguém me avisou aqui. Cadê? Ah, mas eu já falei. Cadê o Moisés? Olha aí, hein? O livro é de quem, meu Deus do céu? Leandro Marques, e aí o nosso irmão Moisés. Aqui, eu já anunciei isso aqui. Tá bom. Aí, pastor.
Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você que pode estender as suas mãos assim para frente, para que recebamos a bênção apostólica nessa hora. Que é o insondável amor de Deus, o nosso muito digno e poderoso Pai. Bendito também seja a graça que tomou forma na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. A doce e magnífica consolação com o Santo Espírito de Deus. Se conosco a igreja reunida nesta casa que aguarda o grande dia de ser arrebatados para morar para sempre com nosso Senhor no céu. Se a igreja alegremente confia nessa palavra, diga comigo, amém. Glória a Deus. Está encerrado o nosso encontro, em nome de Jesus.